Ok. Tá dando para ver? Alguém tira o áudio e me responde, que depois que eu venho para cá, eu não consigo mais ver. Tá sim, professor. Alguém pode me dizer se tá dando para ver a aula? Se eu posso começar? Tá sim, professor. Vocês têm que tirar o áudio, meus amores, que eu não consigo ouvir. Professor, a gente tá falando. A gente tá falando. Vale, meu Deus. Deixa eu ver aqui o que é que estão falando. Acho que ele botou no sim. mudo. Ok. Então vamos lá. Seguinte, gente. Hoje a gente vai falar sobre cirurgia pré-protética, tá? Isso, como vocês estão na Clínica 4, é uma realidade muito dos consultórios odontológicos, porque eu não posso pensar em reabilitar meu paciente, no caso com uma prótese, que depois que eu entregar a prótese para o meu paciente, aquela prótese não vai servir. Então, sempre a gente tem que fazer um planejamento correto. Lembre-se que eu sempre bato na mesma tecla que vocês. A nossa profissão é a profissão de habilidade manual. Tudo que eu treinar para fazer, eu vou ter destreza para fazer. Agora, o que nós temos de mais importante na nossa profissão chama-se diagnóstico. E se o diagnóstico é errado, eu vou tratar errado, tá? E quando a gente fala em prótese, que acha que prótese vai acabar, que prótese está acabando, hoje em dia, graças a Deus, o índice de perdas dentárias, que nós trabalhamos hoje muito com a prevenção, é menor, vamos dizer assim. Só que ainda é muito alto. Para vocês terem ideia, no Brasil, cerca de quase 70% dos idosos são edêntulos, né? Isso é um número muito grande, né? Por perdas dentárias, seja ela qual for, né? Que muitos já usam próteses, mas só que as próteses elas têm um período ali que tem que trocar, então existe uma possibilidade grande dos meus amores ainda fazer prótese por um longo tempo. E o grande problema das perdas dentárias, né, são a questão das reabsorções. Eu sempre faço uma analogia com a perda dentária, ou com a reabsorção óssea, quando eu fraturo um braço, né? O nosso corpo, ele sempre responde de forma com que eu utilizo ele, com que eu preciso dele. Um exemplo que eu sempre falo é, se eu quebrar o meu braço e passar 30 dias com o braço engessado, depois de 30 dias, quando eu tirar esse meu gesso, aquele meu braço está mais fininho, porque o meu organismo reconhece que meu braço está sem função, ele diminui a quantidade de nutrientes para o meu braço e distribui com o resto do corpo. Depois que eu volto a movimentar meu braço, fazer todas as movimentações, ele volta a nutrir e o braço volta ao normal, tá? E na maxila, na mandíbula, no complexo maxilomandibular, é a mesma coisa. Qual a função do alvéolo, daquela caixinha onde fica a unidade dentária? É a sustentabilidade dentária. Se eu perco aquele alvéolo, se eu perco aquele dente naquele alvéolo não tem mais função. A tendência é ele deixar de ser nutrido e começa a reabsorver. Existem os processos de reabsorção. Primeiro ele reabsorve vestíbulo lingual, depois ele começa a causar uma reabsorção vertical, que é a mais grave possível, porque aí fica ruim a gente reabilitar com implante, com prótese, com tudo, porque o implante não tem remanescente ósseo para a gente conseguir instalar o implante por falta de osso. A prótese ele fica naquela forma de lâmina de faca, ou então perde de uma certa forma, que não tem mais aderência e a prótese não consegue abraçar o alvéolo para ter a retenção necessária. São os casos mais graves, principalmente na mandíbula, né? É quando essa reabsorção é tão severa que ocasiona uma exteriorização dos meus mentonianos. Meu mentoniano ele fica na vestibular. Vocês conseguem entender que quando eu tenho essa reabsorção vertical severa, esse meu mentoniano que fica na vestibular, ele vai para a oclusal. Vocês imaginem o nervo nessa região. O paciente chega no seu consultório com uma prótese total, inferior, relatando que sente muita dor quando morde. O que é que você tem que entender? Que aquela paciente perdeu aqueles dentes há mais de 20 anos, aquele mentoniano que era na vestibular, ele exteriorizou, ou seja, ele está na oclusal e tem uma prótese em cima dele. Toda vida que ela morde, aquela prótese comprime o nervo mentoniano, relatando um quadro de sintomatologia dolorosa no paciente. E aí, professor, como é que a gente trata? Existem várias formas de tratar, desde desvio desse nervo, fazer uma prótese. Existem alguns critérios para tratar isso. Então, eu quero dizer aqui que vocês entendam do processo de reabsorção maxilar e mandibular.
ele sempre vai reabsorver primeiro o vestíbulo palatino, ele fica bem fininho em lâmina de faca, depois ele começa a perder vertical, que é o quadro mais grave e mais difícil para as reabilitações, quando essa perda vertical for muito severa, até para a questão de mesmo realizando enxertos, ou qualquer outra técnica para reabilitação nesses casos. Tá? Que aí quando eu for dar biomaterial, né, eu vou falar de biose, vou falar de infuse, das técnicas e dos biomateriais que nós existem no mercado, para nós conseguirmos recuperar esse osso perdido, que é muito mais trabalhoso se você consegue fazer uma intervenção prévia, né? Tem ninguém querendo entrar não, né? Deixa eu só olhar aqui. Agora não tem. Vocês me olham aqui, Raquel Bessa, chegando atrasado. Muito bonito, Raquel Bessa, prazer, boa noite. A aula era 7 horas. Então, vamos lá. Professor, E qual a função da nossa reabilitação protética? Eu tenho que imaginar que eu tenho 3 objetivos maiores, né? Restabelecer a função mastigatória do paciente, o paciente conseguir se alimentar e se nutrir, né? Basicamente. Dar uma estética dental e facial, porque a prótese ela não vai dar só uma estética dental para o paciente mastigar. Aquele paciente perde os dentes muito tempo, que começa a perder aquela estrutura óssea anteriormente, fica com aquela boquinha, né? Aquela boquinha daqueles pacientezinhos do interior, né? Do nosso sertão do Ceará, que fica com aquela boquinha murchinha. A prótese, nós vamos reposicionar novamente essa estrutura perdida com resina, com acrílica, né? Fazendo uma projeção dessas estruturas faciais do paciente, tá? Só um pouquinho, gente, um segundinho. A Isabela aqui querendo entrar. Você não consegue liberar o áudio, não? Professor, sou eu? Tá com o áudio baixo. Ixi. Só um pouquinho. O áudio tá baixo, é? Alô, tá escutando? Tô escutando. Agora deu bom, a gente não tava conseguindo escutar, gente, mas agora dá certo. Perdão. Eu tava no mute aqui mesmo, desculpa, tá? Vai lá. Vamos voltar lá. Então, a nossa função nas reabilitações protéticas, basicamente, é restabelecer a função mastigatória. Agora deu para ouvir aqui que chegou gente aqui. Agora dá para... Chegou aqui Jonathan, Isabelle Marques. Perdão, era... Pronto. Então, restabelecer a função mastigatória do sistema estomatognático, trazer a estética dental, né, para o paciente ter uma vida social, né, e a estética facial do nosso paciente. E uma das coisas principais que eu considero na prótese são próteses duradouras. Prótese não é para durar 1 ano, 2 anos. Né? Uma prótese bem feita, ela tem uma durabilidade aí de mais ou menos uns 10 anos. E isso se o paciente mantém os cuidados necessários. E quando eu falo os cuidados necessários, quando eu falo dos pacientes que vão fazer reabilitações de prótese sobre implante, eu não faço prótese, mas eu dou uma orientada, e vocês tenham sempre cuidado de falar isso para o paciente. Eu sempre faço analogia com carro. Você comprou um carro, você não dá manutenção nesse carro, você não tem que trocar óleo, você não tem que levar na autorizada para fazer revisão, você não tem isso. A prótese também. Os pacientes acham que eles fazem a prótese, pronto, aqui a prótese é ad eterno, não precisa ter cuidado nenhum. Não, o paciente tem que visitar o consultório periodicamente, pelo menos uma vez no ano, para fazer as manutenções dessa prótese, né? Então, mas só que o paciente não sabe disso. E muitas vezes o próprio profissional não orienta isso para o paciente. E o paciente precisa sair de lá com as informações necessárias e o agendamento marcado do retorno para a gente ver essa prótese. Até para ver se essa prótese não está incomodando, não está causando qualquer... Porque muitas vezes o paciente... eu já vi vários casos que o paciente faz a prótese não fica confortável para o paciente, aí o paciente com vergonha de voltar no consultório porque não foi agendado, ou qualquer coisa do tipo, o paciente pega a prótese dele e encosta. E fica sem prótese, né? Então, ou seja, você não fez absolutamente nada, né? Então, precisa ter esse cuidado com nossos pacientes, tá?
E qual o objetivo dessa nossa cirurgia pré-protética? O que seria uma área protética ideal, né? A ausência de condições patológicas, eu sempre tenho que tomar cuidado quando for fazer uma prótese paciente, solicitar um exame panorâmico. Exame panorâmico, meus amores, ele é básico para qualquer área e qualquer tratamento que eu for fazer. Eu digo isso porque não já aconteceu 1 nem 10 vezes que o paciente fez uma prótese embaixo de lesão e o paciente, quando volta no consultório, quando chega no meu consultório já indicado por outro colega, está com uma lesão desse tamanho, onde eu vou ter que fazer uma mandibulectomia, fazer uma ressecção maxilar, onde vai ser difícil reabilitar aquele paciente com prótese, e aí a gente vai ter que pensar numa prótese reobliteradora, né, que é aquelas próteses bem para fechar, né, fechar deficiências ósseas devido a ressecções tumorais. Isso é muito chato para o paciente, né? Relação entre os arcos apropriados, eu não posso reabilitar meu paciente e deixar o meu paciente classe 3, né? Eu tenho que ter aquela minha área protética, muitas vezes você faz enxerto para reabilitar com prótese total. Isso não é contraindicado, não, né? Aqueles pacientes que têm uma deficiência severa no anterior posterior, ou até mesmo na região inferior menos, né? Inferior menos, porque quando você vai pensar em fazer um enxerto nessa região, você já pode pensar em fazer até o próprio implante, né? Nem que seja 2 implantes ou 1 implante para a gente conseguir dar uma estabilidade melhor nisso. Porque o grande problema das perdas ósseas da mandíbula, eu brinco muito com meus pacientes quando chegam no consultório para fazer protocolos de prótese inferior, que você não ter mandíbula e usar uma prótese total é muito parecido com você andar num cavalo com a sela solta, né? Fica aquele negócio balançando, onde você não tem estabilidade nenhuma e o paciente vai se alimentar e fica aquela prótese pulando dentro da boca do paciente. É super desagradável, né? Os relatos dos pacientes depois fazem prótese sobre implante protocolo presinho, muda a vida assim de uma forma sensacional. Dimensões e configurações dos rebordos, né, DVO, DVR, isso tudo tem que estar no meu planejamento. Desde a configuração daquele rebordo, onde eu vou estender até, se eu vou reabilitar esse paciente até primeiro molar, até segundo molar, mas vai incomodar o paciente, eu posso diminuir o perímetro do arco, eu posso diminuir a mesa oclusal desse meu paciente. Isso tudo, a condição alveolar vai me propiciar isso, tá? E isso tudo entra no meu diagnóstico e planejamento. Executar é fácil, tá? Diagnosticar e planejar é o que nós temos de mais complicado na nossa profissão. Saibam disso, absorvam isso hoje na vida profissional de vocês, tá? Ausência de regularidade do rebordo. O que adianta eu fazer um planejamento morto de lindo? Perdão. Fazer um planejamento morto de lindo, uma moldagem linda, perfeita no paciente, faça a prótese total do paciente, quando o paciente vai provar a prótese, eu tenho lá umas espículas ósseas onde o paciente não consegue utilizar a prótese porque machuca, né? Eu brinco muito que espícula óssea, né, irregularidade no rebordo, é a mesma coisa que você vestir uma blusa com alfinete por dentro. Toda vez que você vai vestir aquela blusa, aquele negócio fica te cutucando, fica te machucando. Toda vez que a prótese bate ali naquela irregularidade, vai causar um trauma no paciente e uma sintomatologia no paciente, tá? Então, tem que fazer um planejamento, avaliar bem os rebordos dos nossos pacientes, ver a necessidade de algum procedimento prévio ou não, ou cirúrgico ou protético, tá? Porque muitas vezes com a própria prótese você consegue contornar alguns casos que os pacientes muitas vezes não querem nem fazer cirurgia. Você imagina, eu vou reabilitar um paciente de 80 anos de idade, hoje em dia ele tem umas exostoses severas ou qualquer quadro que indique um procedimento cirúrgico, só que o paciente é cardiopata, hepatopata, diabético, caramba de coisa, eu vou submeter aquele paciente a um procedimento cirúrgico onde eu posso levar o paciente a um quadro muito mais grave? Ou eu não vou reabilitar o paciente, vamos dar para... Não, aí você vai para casa e vai tomar papo pro resto da vida. Não. Você pode contornar alguns casos só com uma prótese, tá? Isso entra no meu planejamento, tá bom? Quantidade de mucosa ceratinizada adequada, profundidade de fundo vestibular adequado. Se não tiver fundo de vestíbulo, meus amores, o paciente vai usar a prótese e toda vida que ele sorriu, que ele falar, aquela prótese pula fora. Pula fora. Muitas vezes eu tenho que fazer um aprofundamento desse vestíbulo, eu tenho que tirar uma brida, tenho que tirar um freio, tenho que adequar
adequar aquele alvéolo, aqueles meus rebordos, sejam maxilares ou mandibulares, para receber aquela prótese, tá? Então, isso tem que entrar no meu planejamento sempre. Antes de eu fazer o meu planejamento protético, eu tenho que fazer o meu planejamento prévio se aquela área protética se encontra ideal para receber aquela prótese. Tecido de revestimento adequado. Muitas vezes o paciente não tem estrutura óssea, consequentemente o tecido é muito pobre, né? O tecido para muito pobre que também muitas vezes dificulta muito uma prótese adaptada, uma prótese que não fique sacando, uma prótese que não incomode. Então isso tudo entra no meu preparo prévio para receber aquelas minhas próteses, tá? Imagine reabilitar um caso como esse, né? É um caso que aparentemente o paciente tem um rebordo bacana, só que se você ver vestibularmente, o paciente parece que tem várias pontinhas na vestibular. A probabilidade de eu fazer uma prótese, eu confeccionar uma prótese para esse meu paciente e essa prótese começar a incomodar o paciente, aí você imagina, você faz uma prótese morta de linda, toda posicionadinha, excelente, bacana. A prótese já vai lá nos modelos, toda adaptada, toda bacana. Aí quando você prova o paciente, tá doendo aqui, tá doendo aqui, tá doendo aqui. Aí o que, é que você vai ter que fazer? Você vai jogar a prótese fora e vai fazer outra? Não. A tendência é você fazer o quê? Você vai fazer uns desgastes nessa prótese, ou vai fazer uma moldagem com CoreSoft, ou você vai fazer o procedimento cirúrgico para tirar essas bridas, ou tirar essas bridas, no caso desse paciente, ou tirar essas exostoses vestibulares, e fazer uma moldagem com CoreSoft para fazer ali uma adaptação quando você tinha feito a coisa mais linda do mundo, porém você não fez um planejamento cirúrgico prévio. Então, cuidado nos planejamentos das próteses de vocês, tá? Olha o que adianta eu reabilitar essa paciente com prótese total. Onde é que essa prótese vai se aderir? Olha a união desse tecido dessa paciente, onde não tem nenhum rebordo para essa prótese ter uma estabilidade. Se eu não fizer um planejamento adequado, meus amores, não vai ter como. Não vai ter como essa prótese ter resistência nenhuma. Esse paciente vai botar a prótese, quando ela sorrir, falar qualquer coisa, a prótese pula fora. Então, isso tem que ser no meu planejamento, tá? Eu não posso imaginar que esse caso eu vou fazer uma moldagem, pode ser uma prótese com hiperplasia severa desse caso. O paciente aí, ele tem o quê? Uma perda severa de estrutura óssea, né? Que a gente está vendo essa mandíbula já que não tem quase nada de rebordo, e ainda tem uma hiperplasia de tecidual aí gigante, né? Se eu não fizer um bom planejamento, consequentemente, o meu tratamento não vai ter sucesso nenhum, eu não vou conseguir levar benefício nenhum para o meu paciente, tá? Olha isso aí. Olha essa perda mandibular, olha essa pneumatização dos seus maxilares, olha essa perda óssea na região anterior dessa maxila. Se eu não fizer um bom planejamento para esses casos, essa prótese não vai ter resistência alguma, né? Resistência alguma. Tá? Então, eu preciso tomar cuidado quando eu for fazer minhas próteses. Não pensem, não queiram fazer os ajustes das estruturas ósseas ou dos tecidos depois da prótese pronta, tá? Vocês vão ter sucesso no tratamento de vocês. Olha o caso que eu falei. Se eu fizer uma prótese para esse paciente do jeito que ele está aí, devido a essa perda óssea dele antero-posterior, eu vou deixar o paciente classe 3. O paciente vai ficar com o queixão lá, ó, mordendo com mordida cruzada anterior. Faz sentido reabilitar meu paciente com a mordida cruzada anterior? Qual a oclusão ideal que eu vou dar para esses pacientes? Quais os problemas na articulação temporomandibular que eu vou gerar ao longo do tempo que esse paciente usando essa prótese? Eu preciso fazer um planejamento correto para o meu paciente. Eu preciso entender que, nesses casos, eu vou ter que compensar ele com a prótese, né? Com resina, para dar uma projeção labial dessa minha paciente, para não ficar com aquela boquinha murcha e com a mordida cruzada, né? Para projetar isso aí. Outra coisa que muito compromete nossos tratamentos é exatamente isso. Freio labial. O paciente fala esse freio alto que saca a nossa prótese. Exostose óssea. Os toros, tanto palatino quanto toros mandibular, não se faz prótese total ou removível com toros palatino, toros mandibular, porque isso vai atrapalhar, isso vai machucar. Devido à presença do toros, daquela exostose óssea, aquela gengiva ceratinizada já é muito fina.
Na hora que aquele metal bater ali em cima, que vai trazer um desconforto muito grande para o paciente. Então, o paciente precisa ser informado, orientado. Aqui, primeiramente, a gente precisa tirar essas exostoses ósseas para depois confeccionar a sua prótese ideal. Agora, quando você faz uma prótese sobre implante com um protocolo com 8 implantes, aí a vida fica bem mais fácil, tá? Porque você faz isso tudo preso nos implantes, que não vai trazer nenhuma comorbidade do nosso paciente. E a nossa cirurgia pré-protética não é nada mais, nada menos do que uma cirurgia que é realizada no intuito de quê? Da gente preparar tanto os tecidos ósseos quanto os tecidos de suporte para a realização de uma prótese no área ideal. Somente isso foi isso tudo que a gente falou até agora, tá? Então, sempre lembrar de preparar o nosso paciente para receber a prótese total. Seja ela qual for o caso, seja o problema se for uma condição de tecido ósseo, seja de for de tecido gengival, nós não podemos realizar ou fazer uma reabilitação do nosso paciente sem fazer um diagnóstico correto e traçar um plano de tratamento ideal. E sempre que eu vou fazer um procedimento cirúrgico no meu paciente, nós temos os mesmos pré-requisitos de fazer qualquer procedimento cirúrgico, desde de remoção de um fibroma, que é um procedimento super tranquilo, né? Desde um levantamento de seio bilateral, com instalação de 8 implantes nessa maxila para fazer um protocolo sobre implante no paciente. Tá? Eu vou fazer primeiro sempre a avaliação do paciente, com a queixa principal do paciente, até porque essa queixa principal, gente, é importante, porque muitas vezes o que você quer para o paciente não é o que ele quer. E quando eu falo que não é o que ele quer, isso envolve um monte de coisa, um monte de fatores, desde fatores socioeconômicos, desde fatores de instrução. Né? Não adianta o paciente chegar no meu consultório desdentado total, procurando reabilitação, e eu querer proporcionar ao paciente, ele tem que saber que existe aquele tratamento. Agora, eu questionar que ele tem que fazer, não devo fazer isso. O paciente tem que saber o que é melhor para ele, nós vamos passar o que é o melhor para o paciente com a experiência que nós temos, mas quem vai definir o que vai ser feito é o paciente. Isso é sempre decisão do paciente, tá? Quando a gente faz os planos de tratamento, e não existe, botem na cabeça de vocês que hoje em dia, na situação atual da odontologia, eu não faço um plano de tratamento do meu paciente, tá? Eu sempre faço alguns planos de tratamento do meu paciente e o paciente vai decidir o que é que ele quer fazer, tá? Então, eu vou fazer na minha avaliação do paciente qual a queixa principal, fatores psicológicos e expectativas, isso é muito importante, gente. Muito importante. O paciente não pode ter expectativa de ele não tem nada de remanescente ósseo, vai fazer uma prótese total inferior e vai resolver a vida dele. Não vai. Aí o paciente vai ficar frustrado, vai ficar chateado com você, vai sair falando mal. Você tem que orientar ele. Ó, se eu fizer uma prótese total aqui, essa prótese não vai ter adaptação, essa prótese vai ficar sacando que nem a sua prótese antiga que você estava usando, porque o problema não é apenas da prótese. O problema também é porque você não tem remanescente estrutural para isso, ósseo e tecidual, para dar uma sustentabilidade nessa prótese, tá? Pacientes que utilizam prótese normalmente são pacientes com um pouquinho mais de idade, então a gente tem que avaliar os riscos cirúrgicos do paciente submeter aquele procedimento. Que eu já falei, eu não vou fazer o paciente submeter um procedimento cirúrgico para fazer ou enxerto, ou remover umas exostoses, qualquer coisa do tipo, o paciente com um porrilhão de problemas sistêmicos, com 85 anos de idade, não vou fazer isso. A gente vai tentar contornar isso com a prótese, mas o paciente tem que saber que nós estamos burlando a cirurgia para não submetê-lo. Peraí que chegou gente agora. Chegou cedo. Vamos ver quem foi que chegou. Ana Helena. Boa noite, Ana Helena. Chegou cedo. Tudo bem? Vamos continuar lá. Então, esse meu risco... Opa, deixa eu voltar aqui. Os riscos cirúrgicos, né, exatamente naquela nossa classificação, né, o paciente asa 1, asa 2, né, onde eu posso operar, paciente asa 1 é o paciente apto a operar, paciente asa 2 é quando o paciente tem algum problema sistêmico, tem alguma condição especial, porém ele é compensado, então ele deixa de ser asa 2 e torna de ser asa 1, tá? Vamos sempre fazer uma avaliação de exame intra e extraoral, desde quantidade e qualidade de osso remanescente,
qualidade dos tecidos moles de revestimento, profundidade dos fluxos de vestíbulo, inserções musculares híbridas e feiras e avaliações das relações esqueléticas, ou seja, da maxila em relação à mandíbula. Isso é tudo que a gente viu até agora. Somente isso, tá? Ou seja, cirurgia pré-protética é um assunto light, onde todo mundo dá para acertar tudo. Já comecei a fazer a prova de vocês, não ficou muito fácil não, viu? A prova de vocês, só dando a dica. Se não for para fazer terrorismo, eu nem venho. Olha lá o meu plano de tratamento, ó. Avaliar as necessidades e oportunidades cirúrgicas, se eu faço, se eu não faço, se é indicado, se não é indicado, se eu vou trazer um benefício, eu posso trazer um malefício maior ao nosso paciente, e aí eu vou decidir se para fazer a minha prótese eu consigo contornar, não fazer uma prótese ideal, mas fazer uma prótese adaptável, que ele vá conseguir usar, mas ele não tem que se submeter a um procedimento cirúrgico. Vou fazer a solicitação dos exames complementares, laboratoriais, de imagem, histopatológicos, se necessário. Consentimento do paciente quanto ao plano de tratamento, ou seja, ele vai escolher qual plano de tratamento que ele quer. Professor, como assim, qual o plano de tratamento que ele quer? Vou fazer uma pausa aqui. Isso aqui é lá no nosso implante. Vocês vão lembrar bem disso, quando eu for falar de princípio de implante do paciente. O paciente chegou no seu consultório, utilizando uma prótese total, com uma perda severa óssea, maxilar, mandibular, ou seja, o paciente não tem nada de osso, procurando uma reabilitação, onde ele usa 2 próteses totais, superiores e inferiores, buscando um tratamento. Eu pedi os exames radiográficos do paciente, vi que ele tinha uma perda óssea, uma pneumatização do seu maxilar, tinha uma discreta perda óssea na região anterior da maxila, existia uma perda óssea na mandíbula, mas dava para reabilitar, onde eu fiz um plano de tratamento do paciente, onde a gente pensou em fazer levantamento de seio bilateral, instalação de 8 implantes na maxila, instalação de 6 implantes na mandíbula do paciente, confecção de 2 próteses protocolo. Orçamento, R$70 mil. O paciente, não, doutor, não tenho condições de fazer isso não. Não tem problema, a gente pode pensar em outra forma, a gente faz um levantamento de seio bilateral, faz a instalação de 4 implantes, e aí nós faremos um forra na maxila, instalaremos 4 implantes na mandíbula, faremos um forra na mandíbula, faremos 2 protocolos de prótese fixa, orçamento de R$50 mil. Não, doutor, não tenho condição de fazer isso não, também fica muito oneroso para mim. Não tem problema, a gente pode lançar a mão de fazer apenas levantamento de seio bilateral, instalação de 3 implantes na maxila, 3 implantes na mandíbula, faria uma prótese overdente, seria uma prótese removível, porém ela tinha uma melhor fixação, porque teria os implantes para consolidar, né? Superior, a gente faria barra clipe superior e inferior. Orçamento, R$35 mil. O paciente, não, doutor, não tem condição, fica muito oneroso para mim ainda. Não tem problema, a gente pode lançar a mão de fazer levantamento de seio bilateral, instalação de 2 implantes na maxila, 2 implantes na mandíbula, faz 2 próteses overdentro com O-ring na maxila e na mandíbula, e 2 próteses protocolo, porém elas são removíveis, mas a gente tem uma estabilidade melhor nesse caso. Orçamento de R$20 mil. Não, doutor, não tem condição para mim, fica muito oneroso e tal. Não tem problema, a gente pode lançar a mão de fazer o quê? Apenas um implante na maxila, um implante na mandíbula, para a gente ter um mínimo de estabilidade, essa prótese não ficar sacando e pulando fora, só que ela também é removível, não tem essa resistência toda, mas vai melhorar o seu quadro, porque você teve uma perda óssea muito grande. Orçamento, R$18 mil. Não, doutor, ficou muito oneroso. Não tem problema, vamos fazer 2 próteses novamente, faz uma prótese total superior, uma prótese total inferior, vamos tentar adaptar da melhor forma possível, porém você tem que saber que devido às suas perdas ósseas, essas próteses existe uma grande chance de continuar sem retenção e sem resistência, como as próteses que eu só tenho há mais de 10 anos. Orçamento, R$100 mil. Aí o paciente vai decidir o que é que ele quer fazer, tá? Então você faz os planos de tratamento e quem define isso é o nosso paciente, tá bom? E aí é onde a gente tem o consentimento do paciente quanto ao plano de tratamento proposto, o qual que ele vai querer fazer. Execução do tratamento propriamente dito, ou seja, cirúrgico, se for indicado ou não, ou apenas clínico, se não tiver indicação de procedimento cirúrgico. Acompanhamento do tratamento e as readequações, né, dos procedimentos, desde as revisões cirúrgicas, desde os retornos protésicos, principalmente inicialmente aquele processo de adaptação da prótese do paciente. Ele tem que retornar para a gente ter sempre esse controle, né? Tem sempre esse controle com o paciente, né? A alta e a marcação das revisões periódicas é muito importante. Nunca deixe os pacientes de vocês
quem for trabalhar, principalmente com prótese, o paciente não sai do seu consultório sem a revisão agendada para a data, e quando for 3 dias, a sua funcionária já tem lá a data para ligar para o paciente, ó, que é consultório da doutora Lívia, e eu estou ligando para reagendar o seu retorno da sua confecção da sua prótese total. E aí o paciente retorna, você vai cobrar por aquela revisão, né? Tem uma forma de você manter seu consultório rodando, e você vai sempre tentar deixar aquela prótese mais adaptável para ela ter uma durabilidade muito grande, tá? E quando eu vou fazer a avaliação dos meus tecidos ósseos, eu vou fazer a avaliação exatamente do quê? Da forma da crista alveolar. Imagine se aquela minha crista alveolar em forma de uma lâmina de faca, né? Ou seja, de uma forma expulsiva. Na hora que eu faço a moldagem, que eu coloco a minha prótese vai ser sacada fora, vai pular fora, exatamente porque o rebordo alveolar não tem nenhuma retenção, é totalmente desfavorável. E isso entra no meu diagnóstico, no meu plano de tratamento para fazer alguma coisa, para senão eu vou fazer uma prótese que não vai ter resistência. Adianta de quê? De nada, né? Presença de irregularidades, no caso eu vou planejar para remover aquelas irregularidades antes de começar a primeira moldagem, né? Presença de toros ou isostose, toros mandibular ou palatino, ou isostoses vestibulares. Toros já é uma isostose, mas a gente sempre define o toros como sendo lingual ou palatino e a isostose como sendo mais vestibular, aqueles carocinhos, né? Aqueles abaulamentos vestibulares nos pacientes. Localização do fórum mentoniano e do fecho neurovascular, que é exatamente aquele caso que eu falei para vocês, quando o paciente tem uma perda severa desse remanescente ósseo, a gente causa uma exteriorização do nosso fórum mentoniano, que ele fica na oclusal, né? Ele fica, e aí, toda vez que aquela prótese bate no nervo, causa um quadro de sintomatologia no paciente, tá? Avaliação dos nossos tecidos moles, né? Que é exatamente a qualidade do tecido da área de suporte, presença de freio de bridas. Se eu confeccionar a prótese e não entender, não conseguir visualizar que aquele freio, que aquela brida vai atrapalhar, vai sacar a minha prótese, o paciente vai ficar super insatisfeito, tá? Quantidade de tecido queratinizado, mucosa com hipermobilidade, né? Vocês vão ver que muitas vezes o paciente, quando tem uma perda óssea severa devido ao longo tempo de perda das unidades dentárias, o tecido fica mole, né? E aquele tecido fica com aquela que a gente chama de hipermobilidade, com aquela flacidez, né, e mobilidade. Se você botar a prótese ali, a prótese não vai ter resistência, né? Muitas vezes você realmente tem que remover aquela hipermobilidade. Eu vou mostrar aqui na frente um pouquinho para vocês. Profundidade vestibular e lingual, áreas livres de alterações inflamatórias. Eu nunca, jamais na minha vida vou reabilitar um paciente com qualquer quadro inflamatório ou infeccioso. Pelo amor de Deus. Senão eu boto uma prótese ali em cima e agravo o quadro do paciente. E o que era um caso que eu podia fazer só uma limpeza, uma instrução de higiene oral, a prescrição de uma clorexidina ou de uma medicação de um anti-inflamatório, um antibiótico para debelar o caso e deixar o paciente excelente para a reabilitação, eu posso até levar o paciente a um quadro de angina, botar o paciente no fundo de uma rede. Então, sempre cuidado nessas avaliações, tá bom? E os tipos de cirurgia que nós temos? Nós temos a cirurgia de tecido mole e temos a cirurgia de tecido mole, ou tecido ósseo e a cirurgia de tecido mole. Cirurgia de tecido ósseo, nós temos as alveoloplastias, que são nada mais do que as regularizações dos rebordos, remoção das nossas isostoses, remoção do tubérculo geniano, né, que são aquelas duas pontinhas que ficam na nossa mandíbula, que muitas vezes, quando o paciente coloca a prótese, né, fica machucando, então você vai lá e dá só um desgastezinho nelas. Tuberplastia, quando aquele paciente tem um tuber bem hiperplasiado mesmo, aquele osso, né, aquela maçaroca, né, a gente brinca, aquela maçaroca de osso lá atrás, que quando você vai fazer aquela moldagem, confeccionar a prótese, fica atrapalhando muito no selamento, né, então você realmente, o selamento posterior, e a prótese não adere, fica todo o tempo sacando e caindo no paciente. Remoção dos toros, desde que seja palatino ou lingual, e no caso das necessidades de enxertos ósseos, quando o paciente tem uma perda severa das estruturas e não tem nada de remanescente, tá? Nossas alveoloplastias, né, são saliências ou espícula ósseas, exatamente, muitas vezes proporcionadas pela remoção errada de um dente. O paciente vai fazer uma remoção da unidade dentária, o colega remove o dente de qualquer jeito e não tem um cuidado pós-operatório e deixa aquela proeminência óssea que
Quando o paciente vai reabilitar, fica aquela espícula que aí você tem que fazer outro procedimento para regularizar aquele rebordo, para reabilitar o paciente. Então, sempre cuidado quando você for fazer as extrações dos pacientes. Mesmo que o paciente não vai querer fazer a reabilitação de imediato, tem um cuidado, porque vai chegar um momento que esse paciente vai se incomodar, ele vai querer reabilitar aquela maxila, aquela mandíbula. Então, vão lá, pega um alveolótomo, dá uma pinceladinha ali, tira aquela pontinha, vão com a limazinha para osso, faz um desgaste, é a coisa mais simples do mundo, não mata ninguém e adianta muito o tratamento do paciente, não deixa o paciente aí mais um tempo aí fazendo tratamentos cirúrgicos para depois reabilitação, né? Estética e mecânica da prótese, que é fundamental. Quando a gente faz imediatas ou não exonotias, sempre remover o mínimo de osso possível, porque se eu remover uma quantidade excessiva de osso, eu comprometo a retenção dessa prótese, porque não vai ter mais alvéolo, né? Então, tenho muito cuidado com isso. Não é sair tirando o osso à torta e à direita, não, tá? Porque senão você realmente compromete e prejudica futuras reabilitações protéticas. A alveoloplastia, né? Eu tenho que deixar sempre o nosso contorno adequado, após às vezes as odontias tanto simples quanto múltiplas, e essas espículas salientes, né? Isso, gente, o pessoal usa muita broca Max Cut. Eu não gosto de usar broca Max Cut, porque normalmente você tira excesso, você tira sempre um pouco a mais, né? Então eu sempre gosto de realmente usar somente o alveolótomo, afasto ali o meu tecido, venho com o alveolótomo, dou uma pinceladinha, uso o meu dedo para passar em cima ali daquele rebote. Se tiver qualquer espículazinha, eu venho com a limazinha para osso, ó, tiro o mínimo possível, exatamente para a gente não comprometer. Se eu sair mastigando o osso à torta ali, depois que eu for reabilitar o paciente, eu vou ter uma deficiência, eu vou precisar de osso, eu não vou ter, porque eu tirei quando eu estava fazendo uma alveoloplastia do meu paciente, tá? Esse recontorno, né, essa alveoloplastia simples, você pode fazer muitas vezes com a própria compressão das paredes. Tem uma espículazinha ali, você vem dar só uma amassadinha nela, né? Você consegue fechar isso e não precisar nem tirar. Você pode, muitas vezes, você tem que, devido a se essa espícula está muito superior, aí você já tem que lançar muito, fazer um retalho, fazer uma incisão ali para você rebater e conseguir ter acesso. Cuidado com a gengiva do paciente, tá? A gengiva do paciente é muito melhor você fazer uma incisão um pouco maior. Eu tenho uma área de conveniência satisfatória, depois eu rebato esse retalho e reposiciono. Se eu for querer fazer nas pedras, eu faço o quê? Muitas vezes eu vou lacerar aquele tecido. Aí para suturar é pior, para processo de cicatrização é pior. Existe o processo de contração tecidual ali, que muitas vezes deixa aquilo exposto, causa um sintomatologia no paciente. Então tenham cuidado nos planejamentos de vocês, né? E para isso a gente pode lançar a mão tanto do alveolótomo, quanto a lima para osso, quanto o broca, quanto o cinzel e martelo. O cinzel e martelo está muito ultrapassado, eu não recomendo, né? Eu gosto muito de usar o alveolótomo e a lima para osso, resolve todo tipo de caso, né? Olha aí, ó. Um caso como esse para eu fazer uma prótese. Olha o tubo desse paciente, né? O paciente tem um tubo do tamanho do monstro aí, né? Se eu for tirar esse dente para fazer uma prótese correta, né, fazer uma prótese, essa hiperisostose óssea desse tubo do paciente, que seria uma excelente opção para enxertia, né, tirar esse osso aí, que é um osso autógeno, que é um osso padrão ouro, né, porque é o osso do paciente para o paciente, tem um sucesso muito maior. Mas no caso, como eu vou tirar esse dente, é melhor realmente tirar essa quantidade excessiva de osso para favorecer na confecção da minha prótese total, da minha prótese removível, né, para a gente ter e não ficar incomodando o paciente. Aí, ó, fazendo com a alveolótomo, né, tirando lá as espículas para não machucar o paciente, e aqui com broca fazendo só um alisamento, porém eu prefiro muito mais fazer isso com lima, até porque para fazer isso com broca, cara, sabe o que é ruim? Você imagina que eu vou usar a broca, eu tenho que irrigar. E quando você irriga isso aí, cara, que essa broca rodando aí a 1.200 rotações por minuto, meu amigo, é sujeira danada, suja o paciente, suja você, suja o auxiliar. E eu não gosto muito, não. Então eu prefiro ir lá com a limazinha para osso e deixar isso aí tudo direitinho, tá? Muitas vezes eu posso fazer a minha alveoloplastia e a prótese imediata, né? Ou seja, moldar o paciente previamente, né? Fazer a moldagem do paciente, faz a cirurgia no modelo, tá? Para ver a quantidade de osso que eu for tirar. E aí, quando eu tiro aquela quantidade, eu já faço confecciono meu guia de acrílico transparente, confecciono até onde eu vou tirar,
né? E já posso confeccionar minha prótese imediata, tá? Vai facilitar muito a vida. Você consegue adiantar passos aí do paciente. Quando ele voltar do laboratório, é o tempo que ele já está voltando com uma cicatrização bacana e a gente consegue adiantar bem a prótese do paciente. Quando você faz essa moldagem, sempre observar bem essas áreas isquêmicas, né? E provar antes da sutura, tá? Sempre cuidado para não deixar essas áreas isquêmicas para não causar nenhum um problema nesse tecido do paciente, né? Outro problema que a gente tem realmente são essas exostoses ósseas que nós temos, né? Muitas vezes essas irregularidades elas são muito pela vestibular, né? Para você fazer uma prótese total com as exostoses dessa, poxa, isso é muito ruim. É muito ruim e atrapalha muito, né? Tanto atrapalha quanto causa uma dor no paciente quando o paciente fica usando a prótese no caso, né? Que fica muito desconfortável, né? Imagine uma prótese dessa com exostose dessa vestibular, ela é ruim para entrar e ela é pior para sair, né? Então fica muito ruim de trabalhar dessa forma. Então a gente vai lá, ó, faz uma incisãozinha aqui mais palatinizada, rebate esse retalho, vem com alveolótomo e vai só regularizando essa parte vestibular. Cirurgia simples, paciente não sente dor, uma cirurgia super tranquila. E aí, na longevidade da nossa prótese, a gente traz uma qualidade muito melhor, tá? As exostoses das irregularidades, olha aí, ó. Essas irregularidades aí, a gente tem que remover se, aqui é outro caso, né, uma exostose que o paciente tem na região vestibular, não que ele vai utilizar uma prótese, né, mas se o paciente fosse desdentado total, eu não ia fazer uma prótese no meu paciente com a presença da exostose dessa, né? O paciente, se chegar com exostose, professor, o paciente chegou no meu consultório com as exostoses lá, com tórax palatino, dentado total. Eu programo para fazer a cirurgia? O paciente chegou no meu consultório com tórax lingual enorme, mas o paciente tem todas as unidades dentárias, uma saúde bucal excelente. O paciente chegou com as exostoses vestibulares, mas o paciente tem os dentes muito bonitos, mas essas exostoses mais posterior, e o programa para remover? Claro que não. Você só vai remover aquelas exostoses, tanto do tórax palatino, quanto do tórax lingual, quanto das exostoses vestibulares, ela tem indicação para remover em 2 únicos casos. Primeiro, vou fazer prótese e vai comprometer, porque está situado na região onde eu vou reabilitar, ou queixa do paciente. Se o paciente não tiver queixa nenhuma, se o paciente não relatar, porque isso não é nada mais de uma proliferação óssea. É uma aglomeração óssea do paciente. Se o paciente não sente nada, não relata dor, não se queixa nem nada, eu vou extrair, vou submeter o paciente a procedimento cirúrgico para isso, para eu ganhar um trocado? Não faço isso, gente, tá? Caráter, você não tem meio caráter, você tem ou você não tem. Agora, se o paciente chega, doutor, isso aqui eu já fiz muitas ostoses vestibular, principalmente meninas que têm um sorriso, né, aquele sorriso bem aberto, que quando ela sorri mostra aquelas abalamentos que incomoda ela esteticamente. Aí tem indicação para remover porque é uma queixa do paciente. Mas se não, não vai mexer não tem necessidade disso não, tá? Olha lá, ó. Casos similares a esse aí, ó. Aquele paciente tem um sorriso alto, né? Um corredor bucal bem visível quando ele sorri, aquele sorriso largo, que quando ele sorri ele mostra bem isso aí. Aí eu faço lá uma incisãozinha, né? Interligamentar no fundo de sul ou no ligamento, faço um relaxante, rebato esse retalho e tem lá as exostoses. E aqui eu venho com alveoloto ou com a brocazinha diamantada, tá? Nesse caso, eu venho com diamantada porque eu desgasto pouco e eu consigo ter um pouco mais de destreza e não vou chegar não vou tirar mais, né? Porque aí o paciente, se você observar, ele já tem umas retrações, né? Lembra-se que gengiva se adere em osso, gengiva não se adere em dentina, gengiva não se adere em titânio, gengiva não se adere em esmalte, ele se adere em osso. Se eu tirar demais também, eu vou fazer com que esse paciente já tenha uma retração gengival aí no caso, né? Que ele já tem uma perda óssea nessa região. Então isso também eu tenho que tomar muito cuidado, tá? E aí eu consigo dar uma nivelada nisso aí no meu paciente. Depois que eu suturo, eu removo todas aquelas exostoses e o paciente fica bem satisfeito, tá? Mas isso são casos que o paciente se queixa. Olha lá como é que ficou posteriormente, né? Do tratamento depois da remoção da sutura. Bem mais estético do que era no passado, tá? Outro caso, essa senhorinha, né, que chegou, ela tinha um caroço aqui na mandíbula, né, que quando a gente foi avaliar essa paciente, a gente suspeitava muito que era um tumor.
né? Aparentemente podia ser amelo, podia ser um cerato, podia ser uma série de lesões patológicas aí, só que ela muito endurecido, né? E aí? Mas ela tinha uma queixa muito grande, incomodava, ela achava feio, né? Aquele negócio duro, e aí foi pedindo uma tomografia, né? Olha aí como é que era grande, né? Só que quando pedia a tomografia, não era nada mais, nada menos do que só uma exostose óssea nessa região. Tinha indicação de remover isso aí? Se a paciente não ligasse, ou se a paciente fosse um paciente que tivesse qualquer contraindicação a submeter um procedimento cirúrgico, desde anestesia ou qualquer coisa, ficaria com ela aí pro resto da vida, mas isso é uma coisa que incomodava a paciente. Então, aí nós programamos para remover tudo intraoral, né? Não tinha necessidade de fazer isso extraoral. Rebateu ali, veio com a serrazinha, ó, cortou, tirou o fragmento, né? O fragmentozinho. E aí a gente tirou aquela exostose óssea que incomodava tanto a paciente e resolveu o problema. Tá? Olha nesse caso aí, ó, na fotografia não dá para ver bem que na região tem uma ponta, né? Que no exame radiográfico eu consegui ver bem essa ponta aqui. Se eu não diagnosticar isso aí no início da minha moldagem e confeccionar a prótese do meu paciente nesse caso, gente, o paciente não vai conseguir utilizar essa prótese. Ele não vai conseguir colocar a prótese, exatamente o que eu falei, como você vestir uma camisa com alfinete por dentro. Toda vida que essa prótese bater em cima nesse tecido, ele vai ter uma sintomatologia dolorosa. Mas, professor, não dá só para a gente fazer um desgaste na prótese? Dá para fazer um desgaste na prótese, você cria báscula, a prótese fica ali, ó, bambeando na boca do paciente. Coisa mais fácil do que eu vir aqui, faço uma pequena incisão, rebato esse retalho, venho com a lima para osso, um alveolótomo, só faço um desgastezinho, deixo isso bem regularizado e faço a prótese, não tem problema nenhum depois, tá? Isso é diagnóstico e planejamento. Minhas exostoses palatinas, olha lá, ó. Olha aí, para eu falar. Professor, tem indicação? Agora eu vou falar, professor, tem indicação de remover isso aí? O paciente se incomodava, por que ele se incomodava? Alguém suspeita o que é que incomodava o paciente aí? Ninguém suspeita o que é que incomodava o paciente? Na mastigação. Ninguém tem nada para dizer. Alguém? Na mastigação. Na mastigação. Porque machucava o palato. Na verdade, na deglutição, né? A deglutição. Olha aqui como é que era enorme isso aqui, ó. Toda vez que o paciente ia deglutir, né, ou alguma coisa, isso batia, né? Quando era uma coisa mais resistente, batia nessa região e ficava traumatizando. O paciente vivia com aftas nessa região, né? E aí você pode fazer isso de duas formas. A forma mais indicada é essa que você tira bem superficial, porque tem uma estrutura muito importante de passeio. Quem é que passa aí de importante? Cadê o Arthur? Cadê o Luan? Estão aí? Ninguém? Ninguém suspeita o que é que passa aí quando eu vou tirar esse tecido aí? Que inerva. É isso aí. Então, preciso ter cuidado. E aí você não faz uma remoção aí, eu estou removendo só tecido, mas eu estou removendo só tecido bem superficial para minimizar isso aí, tá? E professor, e esse tórus palatino, eu preciso tirar? Não, preciso tirar esse tórus palatino. A queixa maior do paciente que incomodava ele realmente era essas duas exostoses na região dos dentes, né, do palato, na região do tubo, propriamente dito, tá? Porém, se eu existir um tubo bem volumoso, tanto no palato quanto na lingual, eu preciso programar para remover, desde o paciente seja dentado, que incomode o paciente, que é muito menos caso, então eu não recomendo, eu não indico para o paciente remover. Quando o paciente chega no consultório, eu tenho isso aqui é o quê? É uma coisa que é um tumor, é um câncer. O paciente chega no consultório achando que isso é um câncer, cara. E aí você vai orientar o paciente, isso não é absolutamente nada, isso é somente uma exostose óssea, ou seja, uma proliferação óssea. Eu ainda tenho um benefício que vocês não têm, que eu quebrei aqui na região do tarso, aqui uma falange, tá aqui, e formou um calo ósseo, né? Aí eu mando o paciente pegar aqui nessa região, ó, você tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é porque eu quebrei e formou um calo ósseo nessa região. Uma exostose não é nada que um calo ósseo que não precisa remover, não tem indicação. Se for uma coisa que te incomoda, aí a gente pode pensar em remover. Esses casos indicados remover, quando você vai fazer reabilitações protéticas totais ou removíveis, né?
quando a barra vai passar por aquela região e vai comprometer a estabilidade, tá? E como se faz essa remoção? Né, os cuidados que eu tenho que ter. Eu vou remover as partes ósseas, regularização com limas ou com brocas. Retalho, remover o excesso do tecido e sempre lembrar que isso vai causar hematomas, evitar as comunicações bucosinusais e sempre cuidado das minhas incisões para não ocasionar necrose, tá? Incisões, cuidado, sempre as incisões para não causar retalho, só basicamente base maior do que o ápice e extensão para distal para a gente ter suprimento sanguíneo. Se eu não tiver suprimento sanguíneo, meus amores, isso não vai ser nutrido, isso vai necrosar, tá? Vai necrosar. Então sempre cuidado com isso. E aí quando a gente vai fazer a XL desse tórax palatino, a gente pode fazer de duas formas. Pode fazer tanto essa meia lua, quanto pode fazer esse Y duplo, né? Eu prefiro muito mais fazer o Y duplo, que para mim é muito mais cômodo, principalmente para eu conseguir restabelecer esse meu tecido novamente, tá? Existem algumas técnicas de fazer isso. Muita gente, vocês vão ver, né? Você vê alguns profissionais fazendo uma secção desse tuber no meio e depois fazendo cortes verticais, né? Primeiro um central e depois os transversais, e aí ele vem quebrando com a lima e depois ele vem planando isso com a broca Max Cut. Eu não sou muito de mimimi, eu já chego logo com 2 pés, eu afasto isso aí, venho com a Max Cut, mando brasa. Cuidado, porque se eu não tiver cuidado com isso, eu caso uma comunicação ou buco-sinusal ou buco-nasal, tá? Então eu tenho que ter uma tomografia num plano onde eu consiga observar o tanto de exostose óssea. Porque se eu tiver uma pneumatização dos seios ou da fossa nasal em direção a essa minha exostose, e eu mandar a broca para cima aí, eu posso causar uma comunicação. Ou seja, eu vou terminar causando uma iatrogenia no paciente de uma coisa que nem precisava, né? Então tem que entrar no meu planejamento solicitação dos exames necessários para isso, desde exames hematológicos, exames radiográficos, para eu poder fazer um planejamento correto. Não existe mais, na situação do mundo atual, eu ir para um procedimento cirúrgico sem saber exatamente o que é que eu vou encontrar, tá? Os exames radiográficos, tomografia, ultrassom, tudo me mostra exatamente o que eu vou encontrar no meu procedimento para eu me planejar, tá? Então, lancem mão disso. Olha aí, ó, remover esse tórax. E aí faz uma incisãozinha lá. Ó, esse eu fiz exatamente da forma que os livros pedem, né? Fiz uma incisãozinha transversal ou um exame central, depois fiz cortes transversais. E aí com a lima ou com o cinzel e o martelo, você vai batendo ali, tirando exatamente o necessário, tá? O que é que acontece quando você não tem cuidado com os tecidos? As complicações, né, que acontecem muitas vezes. Hemorragias e hematomas nessa região, né, perfuração do soalho da cavidade nasal, fratura do palato e necrose da mucosa. Por quê? Faço a minha incisão corretamente, rebato o meu retalho e reposiciono o meu retalho. Se eu não reposicionar meu retalho, isso aí vai causar isso aqui, meus amores. Isso aí vai causar uma dor no paciente. O paciente vai passar aí te ligando uns 2 meses com dor, porque isso aí vai cicatrizar por segunda intenção. Você tem que fazer tratamento com um monte de coisa, medicamentoso, ficar sempre lavando, limpando, com todo cuidado para você ir fechar. Se não fechar, você vai ter que pensar em rodar o retalho do palato para essa região, que é um pouco mais trabalhoso, mas você precisa fazer uma intervenção, tá? E observar o quadro de cicatrização. Remoção de toros na região lingual, também procedimento tranquilo. Sempre lembrando que no palato eu tenho a minha inervação que passa ali, e na minha lingual também tem uma inervação que eu tenho que tomar cuidado. Então, sempre faço uma incisão na lingual intrasucular, né, e rebato aquele meu retalho, não faço relaxante, tá? Por favor. E aí eu venho com a minha broquinha lá, ó, fazendo uma canaletazinha desgastando, tiro o excesso, depois eu vou sempre deixar isso bem plano, não vou deixar isso com espículas, senão isso também, todo que o paciente passar a língua, vai incomodar o paciente, tá? Um tórax que nem esse, ó, você faz, ele fica meio que vestido, né?
ele fica meio que vestido com o tecido, então você pode só ali, ó, faz um pequeno corte e tira o tecido e tira a lesão. Não preciso sair incisionando esse tecido fazendo relaxante não, tá? Só faço um descolamento sempre intracircular, faço um envelopezinho lá, ó, afasto todo o meu tecido, depois eu reposiciono todo o meu tecido. Tá bom? Remoção do meu tubérculo geniano lá, ó, exatamente quando o paciente tem uma perda, uma reabsorção óssea severa, que essa minha parte lingual da minha prótese vai lá até lá embaixo, que esse tubérculo geniano vai ficar, que é exatamente a inserção ali do músculo, né? Que ele vai ficar incomodando, se ele ficar bem evidenciado, na hora que a prótese bater, fica incomodando, que a gente realmente tem que remover, senão causa uma sintomatologia muito dolorosa no paciente, tá? No caso que nesse paciente teve uma perda, olha a reabsorção desse paciente, ó. Aqui a gente consegue ver nessa imagem, ó, vendo nossos mentonianos indo bem para o oclusal, onde o paciente, na hora que ele coloca uma prótese total aí, que ele morder essa prótese, comprime esse nosso nervo mentoniano e causa dor no paciente, tá? E aí a gente vai pensar exatamente em realizar um enxerto ósseo, fazer alguma coisa para a gente conseguir restabelecer isso aí, tá? Nossos objetivos, quando a gente faz o enxerto, exatamente no caso do tubérculo geniano, né? Você vai reinserir aquela musculatura para diminuir essa má adaptação da prótese. Quando você vai diminuir o processo geniano, ou você pode removê-lo total, e essas hiperplasias fibrosas também, né? Muitas vezes você faz enxerto nessa região para favorecer uma retenção melhor da nossa prótese. Mas muitas vezes você faz uma enxertia nessa região, hoje em dia é muito melhor você lançar mão de implantes dentários, né? Porque ali naquela região, entre os mentonianos, não tem nada de estrutura nobre. Então você consegue instalar ali, se o paciente não quiser, pelo menos 2 implantes naquela região e fazer uns ouringuezinhos, onde vai dar uma estabilidade mínima para o paciente, tá? A redução da nossa tuberosidade maxilar, né? Que a gente faz são tratamentos cirúrgicos para fazer essa redução. Ó, que nem a gente viu naquela imagem, essa imagem, no caso, ó, eu posso fazer ela, rebato lá, faço uma incisão, né? Isso aí eu consigo ver numa tomografia se isso é tecido ou é osso, mas muitas vezes com a própria agulha, eu consigo definir isso. Se eu anestesio nessa região, venho com a minha agulha lá, ó, e essa minha agulha gengival entra metade da agulha, isso já está me dizendo que esse excesso dessa tuberosidade não é nada mais nada menos do que tecidual. Agora, se eu entro com a minha agulha gengival ali da anestesia, eu já toco com resistência, ou seja, eu toco em osso, então essa exostose é uma exostose óssea, onde eu vou fazer uma incisãozinha, vou rebater meu retalho e vou vir com o meu alveolótomo lá, removendo esse excesso. Professor, tem algum problema que pode ocasionar? Pode. Essa é região o quê? Região posterior. O que é que tem aí em cima desses molares? Seu maxilar. O que é que acontece com o seu maxilar quando perde os dentes posteriores? Pneumatiza. Esse seio vai de encontro aonde tem osso ali para favorecer numa pneumatização do seu maxilar, para favorecer na respiração, uma série de coisas. Se eu meto meu alveolótomo para reduzir essa tuberosidade e eu ocasiono um buraco no seu maxilar, eu vou ocasionar uma comunicação bucosinusal que vou trazer mais problema para o meu paciente. Então, se eu não tenho um exame radiográfico correto, se eu não faço uma inspeção clínica correta, e se eu não tenho esse cuidado no meu fechar o meu diagnóstico e no meu planejamento, eu vou ocasionar um quadro pior para o meu paciente, tá? Então, tenham cuidado com isso. Eu sempre brinco com meus, principalmente com vocês no começo, eu devo ter muito brincado com isso. Primeira coisa, quando vocês forem tratar o paciente de vocês, imagine vocês estão tratando a mãe de vocês. Como é que você vai tratar a sua mãe? Meu amigo, você vai tratar a sua mãe com o maior cuidado do universo. Vai pedir os exames necessários, vai ter o cuidado necessário, vai ter a cautela, o cuidado maior que você vai ter, porque é a sua mãe, é o que você tem mais importante na vida. E depois, quando você for fazer o procedimento, imagine que é você na cadeira. Como é que você queria ser tratado? Então, tenha um cuidado com isso, tá? E aí, quando eu vou fazer a remoção disso aí, eu posso fazer sempre uma incisão na oclusal, né? Faço um rebato isso aí. É sempre interessante, eu nunca faço um relaxante, tá? É muito melhor eu estender essa minha envelope,
estender essa minha incisão e fazer um envelope melhor, porque eu consigo depois reposicionar esse tecido e não causar nenhum probleminha com a contração tecidual, tá? Só removo o excesso ósseo, onde eu consegui fazer um planejamento numa tomografia, numa inspeção clínica, para eu definir isso aí direitinho, tá? Agora nós temos a cirurgia de tecido mole. E o que é que nós temos de cirurgia de tecido mole, tá? Aprofundamento de vestíbulo, ou seja, aquele vestíbulo está bem baixo, se eu fizer a minha prótese, aquela prótese não vai ter uma retenção, vai ficar sacando fora. Minhas frenectomias, né, frenectomia lingual ou labial superior ou inferior, se eu não tiver cuidado com isso, ela vai jogar a minha prótese para fora. Bridectomia, paciente cheio de bridas nessa região, exatamente devido à perda óssea também vai sacar minha prótese. Remoções de hiperplasia, muitas vezes hiperplasias ocasionadas por próteses mal adaptadas, né, que causam essas hiperplasias. Hipermobilidade tecidual, quando aquele osso reabsorve, aquele tecido tinha uma quantidade, o osso reabsorve, mas o tecido não. E fica aquele tecido molenga, né, que você precisa vir lá, fazer uma elipsezinha lá e tirar o excesso desse tecido para deixar ele mais resistente. E no caso das tuberosidades maxilares, quando eu faço aquela minha avaliação com a própria ponta da agulha de gengival, e a minha agulha entra um monte, né, que não é osso, é mais tecido, né, que eu vou ter que tirar para não comprometer o meu selamento e a minha quantidade de tecido. Olha a redução da tuberosidade aí, quando é só fibromucosa, ó. Eu posso fazer lá, ó, venho lá, eu faço só 2 meia-luazinhas, ó, e tiro esse excesso. Quando eu tiro esse excesso, olha que eu fiz a minha incisão exatamente na oclusal, eu não fui para a palatina, né? A minha inervação é no palato, tá? Não é na oclusal. Quando eu tiro esse excesso, descolo esse tecido e reposiciono, eu consigo reduzir bastante esse excesso dessa fibra mucosa e não comprometer a minha estabilidade e o meu selamento periférico. Quando eu vou fazer o meu aprofundamento de vestíbulo lá, meu aprofundamento de vestíbulo, que eu tenho exatamente o quê? Devido à reabsorção óssea, existe a perda óssea vestibular, as inserções musculares vão vir juntas, estabilidade da prótese. E aí eu preciso fazer um reposicionamento disso, tá? Porque senão eu não vou conseguir. E esse reposicionamento é a coisa mais besta do mundo, cara. Eu vou fazer um descolamento que nem a gente faz com uma frenectomia lingual, que eu não vou cortar tecido, eu vou divulsionar tecido, né? Eu não vou entrar com a lâmina e vou subir esse vestíbulo, não. Tem casos que tem indicação, mas a maioria dos casos a gente consegue demilitar só com divulsão desse tecido e reposicionamento com a própria prótese, né? Eu faço uma prótese com um vestíbulo mais fundo. Na minha cirurgia lá, eu faço pequenas incisões ali na região dos caninos ou aonde tiver mais aderido e vou entrando com a minha tesoura lá e vou fazendo divulsão, né? E quando eu solto todo aquele tecido que eu consigo bem reposicionar, eu venho e boto a minha prótese e deixo a minha prótese para o meu tecido cicatricial cicatrizar na posição correta. E aí eu vou ter um sucesso nisso aí, onde a minha prótese vai ter um fundo de vestíbulo satisfatório para a gente conseguir ter essa resistência da minha prótese e a minha prótese não ficar pulando fora da boca do paciente o tempo todo, tá? E qual o grande número de sucesso desses casos? A falta de atenção das nossas estruturas ósseas, gente. Se eu não tiver osso, o que vai adiantar? Né? E se eu não tiver estrutura óssea, ou seja, se aquele meu alvéolo tiver uma reabsorção grande, e eu fizer isso, não vai, ela vai voltar de novo, ela precisa aderir lá em cima, tá? E aí a gente vai ter um novo sulco e vai ter uma formação cicatricial que vai comprometer e vai ficar baixo e vai ficar jogando nossa prótese para fora, tá? E a melhor forma de eu fazer isso, exatamente, é o meu estudo de modelos, os meus modelos de estudo, tá? Deixa eu só ver aqui um negócio. Tem alguém aqui? Juliana? Sim, professor. Juliana? Ixi, já não saiu. Degliane? Lívia? Professor, Que tem uma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Porque meus amores Eu não falam tenho. nada. Ótimo. Professor, tem que colocar a prótese, né, para cicatrizar. Em quanto tempo cicatriza?
Porque o paciente não pode tirar durante esse tempo, né? Ele pode tirar para fazer coisa, mas ele sempre reposiciona de novo, né? Mas ele vai voltar com 7 dias para a gente remover os pontos. Aí você avalia se isso já está cicatrizando bem, né? Mas é sempre importante ele ficar o máximo de tempo com essa prótese, né? Quando ele voltar com 7 dias, ele tem que tirar para higienizar, né? Você diz, ó, você vai tirar para higienizar, porque senão vai ficar um imundície só. Mas já posiciona, porque aí ela vai começando a fixar lá em cima, né? E fica tudo bem. Cicatriza direitinho. Ninguém mais? Fofa, tu tá aí? Oi, tô aqui. Olha, não tem dúvida de nada, sabendo de tudo. Raquel Bessa, Manuel Ítalo, Tô aqui. Larissa, Caína, Zaira. Estou aqui, professor. Ah, que bonito, todo mundo aqui. Então vamos continuar. Então a melhor forma de eu fazer isso é com o meu modelo de estudo. Meu modelo de estudo para prótese, gente, é tudo, meu irmão. Não adianta você pensar em fazer uma prótese sem fazer um modelo de estudo do paciente, né? Isso aqui é fundamental para o sucesso de vocês, né? Isso você já vem tendo esse cuidado. Olha aí o que é a cirurgia, ó. Olha aí o que é essas bridas aí nessa região. Então, moço, se eu botar uma prótese com essas bridas do paciente desse jeito aí, não tem como essa prótese ficar. Não tem. Porque essa brida, na hora que ele sorri, que ele abriu o sorriso, a brida, ó, bum, joga pra... Vocês acham aqueles vídeos, aquelas coisas que o pessoal tá nos casamentos, tá não sei aonde, que vai falar e vai sorrir, a prótese pula fora da boca? É somente isso. Muitas vezes é por causa de freio ou de brida, que os colegas não fazem um planejamento correto, não fecham um diagnóstico correto, não fazem um planejamento correto, que é fazer a prótese de qualquer jeito. Tá? Isso é importante, meus amores, ter cuidado, porque eu sempre faço essa comparação. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar no interior, né? Eu fui lá pro meu Ipu, no interior do meu pai. Fui trabalhar lá, que eu fui estudar, e aí, quando eu cheguei lá, o coordenador de saúde bucal me chamou para fazer as cirurgias lá na prefeitura, né? Para ganhar um trocado lá. E eu disse, cara, eu vou, mas eu só vou de manhã e tudo. Beleza. Só que no interior acontece muito o quê? Acontece muito de ter os conhecidos práticos, tá? O que é o prático? O prático é aquele cara que aprendeu a fazer prótese com o bisavô, que passou pro avô, que passou pro pai, que ele aprendeu a fazer numa chaleira, né? Ou seja, um negócio sem pé nem cabeça, uma mazela, uma coisa mais terrível do mundo, onde traz um monte de coisa, o paciente onde não tem a menor ideia do que seja DVR, que seja DVO, o que é cuidado com o prótese para não ficar soltando produto químico na cavidade oral do paciente. Aí o paciente chega no consultório com aquela prótese horrível, toda mal feita, sem oclusão nenhuma, tudo é demasiado, com eritema, tudo mazelado, que eu olho para o paciente. Eu não falava mal, não. Eu baixava o pau. Chegava, olhava para a prótese assim, meu irmãozinho, doutor, eu tô sentindo isso. Eu pegava, deixa eu ver sua prótese. Eu pegava a prótese, olhava a cavidade oral do paciente, todo mazelado, eu dizia, mas sua prótese tem quanto tempo? Não, tem 6 meses. Aí quem foi que fez essa sua prótese? Lá era o doutor Cidade. Não lembro como sou eu. Doutor Cidade fez essa prótese. Aí eu... Você fez com o doutor Cidade? Olha, primeira coisa, deixa eu dizer um negócio. Doutor Cidade não é doutor aqui, nem canto nenhum. Você sabe fazer prótese? Você saberia fazer uma prótese? Eu já chegava batendo, né? Então, você saberia fazer uma prótese dessa aqui? Não saberia, não. Pois pronto. O doutor Cidade sabe o mesmo tanto que você. Ou seja, nada. Isso que você tá aí na sua cavidade oral é nada mais, nada menos por causa disso aqui que esse rapaz fez. Porque eu não chamo nem isso aqui de prótese. Ele não sabe fazer absolutamente nada, faz tudo errado. Esse seu vermelhidão é porque ele usou produtos químicos aqui que está jogando dentro da sua boca, que está lhe ocasionando todo esse problema. Ele está lhe dando uma oclusão toda errada. A prótese saca porque ele tinha que fazer um planejamento cirúrgico antes de fazer uma prótese. Aí, meu amigo, eu começava, abaixava o pau e dizia, e se isso aqui que eu estou lhe dizendo, não é para o senhor ficar para o senhor, não. Isso aqui que eu estou dizendo é para o senhor falar para todo mundo e falar para ele. E diga para ele, se ele quiser falar comigo, eu estou aqui para conversar com ele. O CRO muitas vezes não faz nada, mas nós temos que fazer nosso papel, porque isso causa um problema, é o paciente, tá? Por isso que sempre que os meus amores forem fazer prótese, vocês têm que seguir todo o protocolo de uma prótese correta. E nesse protocolo, entra primeiramente o diagnóstico. E nesse diagnóstico,
diz que você tem que fazer uma avaliação se o paciente é um paciente que necessita fazer algum procedimento cirúrgico prévio à reabilitação protética. E não só chegar, como tem um monte de clínica popular aí, que os meninos que se formaram me dizem que eu fico chateado com eles, porque eu sei do potencial dos meninos, são meninos muito bons, que eu brinco pra caramba, que eu digo, meu filho, não faça isso com você não. Não, professor, mas é porque eu tô precisando. Aí também todo mundo sabe onde é que o sapato aperta. Eu não posso mandar o cara sair do emprego, que lá as condições de trabalho que dão para ele é horrível. Eu não posso fazer isso, a não ser que eu leve ele para minha casa para eu sustentar, né? E aí não dá para eu ficar sustentando as turmas que se formam, né? Mas às vezes tem umas clínicas aí, cara, que não dão condição nenhuma de trabalhar. Ali o cara faz a moldagem ali, do lado tem um prático ali do lado, um protético, o cara vai e aí já vai, ó, faz isso aqui, da mesma hora, já vai lá e já bota na boca do paciente, já cobra lá, o paciente vai embora com a prótese. É um negócio meia boca, né? E aí você só submete isso se você quiser, tá? Mas sempre que vocês forem fazer, tente procurar sempre levar um nível de excelência nos tratamentos protéticos de vocês, nas condições de tratamento de vocês, por favor, porque vocês são treinados para isso. Vocês não são treinados para fazer gambiarra. Se os meus amores se formarem e saírem fazendo porcaria e gambiarra por aí, é por conta de vocês, porque eu conheço meus professores da prótese, conheço os professores da cirurgia, ninguém indica, orienta vocês a sair fazendo prótese de qualquer jeito. Vocês têm lá delineadão, caramba de coisa, faz todo o protocolo para isso. Então, por favor, vocês mantenham essa linha de vocês, tá? Aqui, ó, é um procedimentozinho, ó, para fazer, ó, exatamente isso, ó, removendo lá, ó, fazendo o aprofundamento do vestíbulo, só que esse paciente, como esse paciente tem uma reabsorção severa, isso aí vai ficar cruento nesse aprofundamento de vestíbulo, ó. Tô entrando lá com bisturi elétrico, ó, queimando lá, ó, fazendo um descolamento, ó, descolando todo esse tecido do paciente, ó. Aí eu tô começando a confeccionar o vestíbulo do meu paciente. Professor, isso aí fica cruento? Não vai ficar cruento. Isso aí eu vou lançar mão de um instrumento cirúrgico, vou lançar mão de um produto para proteger isso, porque a cicatrização aí é por segunda intenção. Mas eu vou reposicionar com sutura o meu rebordo lá em cima. Ou seja, eu estou confeccionando um fundo de vestíbulo num caso mais severo. Olha lá, ó. A vantagem desse bisturi elétrico é que ele vai cortando e vai cauterizando, né? Então o sangramento é muito pouco. Vocês estão vendo que não está sangrando quase nada. Olha a sutura que você faz lá em cima, ó. E aí protege isso aí com instrumento cirúrgico e prótese. Por mês, olha o que é que eu tenho agora. Confeccionar a prótese com um fundo de vestíbulo desse é fácil. Aí é mais tranquilo, né? São as vestíbulo-plastia que a gente faz, né? Que é exatamente aquele vídeo, é exatamente isso, ó. Eu solto lá, ó, reposiciono, suturo lá em cima, protejo isso aí com cimento cirúrgico, posso mandar uma prótese ali, a prótese no meu paciente, para manter aquilo. Isso aí vai começar a formar uma cicatrização por segunda intenção, tá? E aí eu consigo reposicionar esse nosso vestíbulo, tá bom? Nossas frenectomias, né? Nós temos as frenectomias labiais e frenectomias linguais, procedimentos muito tranquilos de ser realizados, né? Mas é muito importante eu fazer isso previamente, senão eu não vou ter sucesso. A técnica cirúrgica para fazer isso é basicamente uma anestesia adequada, né? Eu vou fazer um pinçamento lá do meu freio, e aí eu faço uma pequena incisão e vou divulsionando, ó, e tirando, ó, raspando com o meu alveoloto, com o meu sindesmótomo, ou minha cureta de Mohs, raspando aquele osso para cima para eu fazer, distender aquele freio, depois eu suturo, e aí eu reposiciono o meu freio lá em cima, né? Meu freio labial. Existem algumas suturas que você pode fazer, né, para melhorar isso aí, mas isso são variações de técnica. Pode fazer essa sutura em Z também. Frenectomia lingual, né, que se realiza principalmente nas confecções das próteses inferiores, que vai favorecer muito, tá? Nas anquiloglossias, nas inserções anormais do nosso freio, interferência para a estabilidade dessa prótese, a nossa sutura para tração. Como é que eu faço isso, né? Primeira coisa, eu tenho que fazer o quê? Uma boa anestesia no meu paciente.
Anestesia. Eu gosto muito de anestesiar a ponta da língua do meu paciente e fixo aquela ponta da língua com ambacaulos, tá? Para eu ter essa mobilidade da minha língua, porque não é só fazer rebater esse freio, não. Eu preciso trazer essa língua para fora. Quando eu vou soltando lá aquela resistência muscular, né, e de tecido na base da língua, sempre divulsionando, eu não saio cortando, pelo amor de Deus, tá? Então eu pinço a minha língua, faço um pequeno corte, aí eu venho com a tesoura e vou soltando aquele tecido, fazendo um divulsionamento, liberando aqueles tecidos. E aí eu traciono essa língua para fora, se essa língua vem toda para fora já é o suficiente, depois eu faço uma pequena sutura nesse caso. Muito cuidado, né? Eu vou divulsionar porque eu tenho as glândulas, né, ali na região, que eu tenho que ter todo o cuidado do mundo. E é exatamente isso, ó. Eu não gosto de pinçar a ponta da língua com fio, porque eu acho esse fio muito às vezes ele quebra, né? Aí você tem que ficar todo tempo pinçando, é chato. Então eu gosto logo de segurar com ambacaus, que o paciente não sente dor nenhuma, tá? E facilita muito a minha vida. É exatamente isso, ó. Pinço lá a pontinha da língua, faço uma pequena incisão e venho com a minha tesoura divulsionando os tecidos, liberando essa língua, né? Aí eu puxo, tensiono essa minha língua para fora, ver se a língua tá numa condição legal, né, de liberação dela, e aí eu faço uma sutura na região que eu divulsionei. Somente isso. Bridectomia, mais bobo ainda, né, esse reposicionamento muscular que causa essa estabilidade na prótese. Vou só fazer uma pequena pincelar ela e faço um pequeno corte, reposicionando ela mais embaixo, né, que ela cicatriza bem. E então eu posso fazer um pequeno incisãozinho e divulsionar ela, também é outra forma que se pode fazer, que é muito tranquila. Remoção de hiperplasia, eu não confecciono prótese se eu tiver hiperplasias nos meus rebordos, tanto maxilares quanto mandibulares, tá? Essas hiperplasias vão comprometer a estabilidade dessa minha prótese. Tem condição de um paciente chegar que já usava uma prótese? Muitas vezes o que ocasiona isso aqui já são próteses. Ele causa um trauma, essa causa é como se fosse um fibroma traumático, né? E aí aquela prótese fica machucando, e essa hiperplasia vai aumentando, né? Porque essa área fica constantemente sendo traumatizada e forma esse tecido aí. Se eu fizer uma prótese nova, né, com aquela prótese que está comprometida em cima disso aí, não adiantar nada, né? Então eu tenho primeiro que preparar o leito para depois eu reabilitar meu paciente, né? Isso aí para tirar a cor mais besta do mundo. Passou uma anestesia, removo lá, mando para o histopatológico, por favor. Na vida de vocês, sempre mandem as peças de vocês para histopatológico, tá bom? Hipermobilidade tecidual, que é exatamente quando o paciente tem uma perda óssea severa, porém fica aquele tecido mole, né? Então, se eu fizer uma prótese em cima daquele tecido com mobilidade, a prótese não vai ter resistência, a prótese não vai ter aderência nenhuma. Então, eu preciso primeiro tirar aquela condição de tecido com hipermobilidade, ó, e depois, né, espero cicatrizar e vejo se aquela minha gengiva está bem ceratinizada, com bem resistência, né, e aí eu consigo reconfeccionar minha prótese adequada. Isso acontece exatamente por quê? Ou por uma reabsorção do osso subjacente, ou por próteses mal adaptadas, que causam exatamente essas hipermobilidades do tecido, né? Avaliar sempre se existe a necessidade de enxerto também, tá? Nesses casos. E, ó, é exatamente isso que acontece. Ó, quando você toca com a espátula ou com a mão, quando você pega assim bidigitalmente, você vê aquilo tudo mole, né? Se você fizer uma prótese em cima aí, quando você botar, qual a resistência que esse tecido vai ter para dar resistência nessa prótese? Nenhuma, tá? Nenhuma. Então eu preciso ver lá, ó, tiro o excesso, suturo lá esses meus tecidos, tá? E aí eu aguardo o período de mais ou menos uns 7 dias que eu removo os pontos, com 15 dias eu já posso começar a fazer a minha prótese adequada, tá? Outra possibilidade de tratamento são os nossos implantes dentários, com ou sem necessidade de enxertos ósseos, que a gente vai ver isso nas aulas subjacentes, ou no caso das cirurgias ortognáticas, quando o paciente tem uma perda severa, né, óssea, com as deficiências anteroposteriores, o paciente com aquela carinha murchinha, né, que eu posso fazer uma prótese provisória para o paciente, restabelecer o reposicionamento dos maxilares e fazer uma prótese posterior para ele, tá? E é isso, meus amores. Vamos lá, doubts, dúvidas. O que meus amores têm de dúvidas? Vamos lá, Jonathan Ferreira.
Jonathan? Ixi, tem mais ninguém aqui, cara. Ai, ai. Daniele Catrini, cadê tu? Dani. Será que a Dani tá aqui? Está não. Beatriz Alves.